Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc-Senac. Aqui transformamos vidas. Olá, bem-vindos a mais um Acesso Livre. Como sempre, vamos falar de acessibilidade, educação inclusiva e hoje, especialmente, de moradia independente. Eu tenho convidados aqui que podem falar melhor do que ninguém sobre isso. Aqui a minha especial convidada, a Flávia Popp, que foi a primeira pessoa a tocar nesse tema e conseguir abrir portas para que tantos jovens tenham essa possibilidade. Flávia é economista, trabalhou com educação durante mais de 30 anos, deu assessoria dentro e fora do Brasil sobre esse tema. Flávia, muito obrigada por estar aqui. Ela é mãe do Nico, que é um jovem autista que vive nessa experiência incrível, que ela vai explicar um pouquinho como é que funciona. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Bel, por convidar. É um prazer enorme estar aqui para a gente... Você pode se autodescrever? Posso, claro. Então, como você falou, eu sou uma pessoa morena, de cabelos naturais, brancos, da minha idade, curtos. Estou aqui vestindo uma blusa azul e acho que... Eu estou sentada, mas a minha estatura é média, se por acaso cruzarem comigo na rua, mas enfim, eu acho que essa é principalmente a descrição. Estou com um pequeno brinco, né? Um colar mais ou menos prateado, e é isso. Muito bom. Essa é a minha belíssima autodescrição. E ao seu lado estamos aqui com Pedro Baião, meu colega de profissão, ator, um jovem. Para mim, você é jovem. Sim, Pedro. tá bom, claro. Um jovem com síndrome de Down, que é, assim, uma pessoa super independente, que trabalha, que mora sozinho e que começou exatamente nessa experiência da moradia independente e hoje está mais do que independente. Hoje já não dá nem satisfação, não quer saber, né? Você pode se descrever para nós? Sim, sou Pedro. Eu tô com uma camisa preta, olhos castanhos e cabelo castanho e pele branca. Bom, eu, durante esse processo todo, que minha mãe pesquisou o Instituto JNG e achou que era bom para mim eu morar sozinho. Então, despertamos esses sentimentos em conjunto. Que ótimo. E aí encontraram Flávia. Eu não me autodescrevi, porque aquela pessoa que quer saber dos outros e não se apresenta, ninguém é obrigado. Eu sou Bel Kutner, eu sou uma mulher de 54 anos, branca, de cabelos não naturais, são pintados de vermelho. Os naturais são mais parecidos com o seu, prata. Uso óculos, de óculos dourados e uma camisa de botão preta. E sou mãe do Davi, que é um jovem autista que tem esclerose tuberosa. Ele está com 19 anos e ainda não é muito independente. Então, esse tema é um tema que assim, me fala ao coração. Uhum. Por vontade, curiosidade e também aquele medo de mãe. De, meu Deus, quem vai fazer a comida do meu filhinho? Que é um medo que acontece com todos os filhos, né? Não só aqueles que têm deficiência, não é? Quando eles Flávia, de casa. E o nome do projeto já é por causa do Nico. Né? O JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela. São três, eram, né, naquela época, estudavam juntos e justamente nesse período da vida, né, quando você vai mais ou menos terminando essa fase do ensino médio. Mas eu acho que, sobretudo, esse momento em que termina a fase escolar, dá aquele susto, né? E a gente fala, meu Deus, eles cresceram, e agora? O que a gente faz? E é uma pergunta que naquela época nós nos fizemos, vão quase 10 anos, a gente teve que pesquisar muito, estudar muito, até chegar onde a gente está hoje. Assustou muito. Estou falando aí de 2010, 2011. E daí a gente começou a falar, onde é que eles vão, como é que eles vão trabalhar, onde é que eles vão continuar se aprimorando como, né, como adultos. Você tem uma palestra sobre isso, né? Como é que chama? A gente fala, eles cresceram, e agora? E agora? O que a gente faz com isso agora, né? Vamos lá, sociedade, como é que a gente abre o espaço? Até porque é um pouco, me parece um pouco insensato que a gente invista tanto na educação e quando termina a fase escolar,
você não tem esse prolongamento. Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, pensar nessa continuidade. Porque está mais do que provado que se depois de você fazer tantos investimentos em autonomia, em pensar na sua própria vida, se você não tiver oportunidades, a tendência é perder o que foi adquirido. Então, assim, não cabe, né? Naquela época foi um susto, e uma pergunta que calou fundo foi isso. Onde é que eles vão morar? Eles vão ficar com a gente... E quando a gente morrer? A questão, acho que é essa a questão básica, né? Eles têm que Todo ser mundo aqui independentes. tem maturidade para olhar de frente para a grande questão da vida, que é morrer é fato. É fato. Quando a parece gente que- não sabe. Então, quanto mais autonomia a gente tiver, melhor para lidar só com luto, não com a sua vida aí junto com uma pessoa, né? E também contar com terceiros, né? Também Sim, tem uma questão muito, né, de irmãos e tudo. E acho que o que a gente vê, né, Pedro, o prazer, eu digo como mãe também, e o Pedro com sua mãe, eu sei que meu filho também, o prazer de viver isso em vida. Você vai querer ver o Davi bem vivendo sozinho ou trabalhando, você quer vê-lo, você viva, né? Depois que morreu, Claro. você não faz sentido. Então a gente tem que pensar muito nessa, né? A gente está um pouco... É que as pessoas não pensam nisso. Primeiro, as pessoas não pensam nem que vão morrer, para começo de conversa. Muito menos pensam que uma pessoa que pode ter alguma deficiência, ela tem tanto direito e vontade de ter sua independência, independente de qualquer coisa, com algumas diferenças, né? E aí existem sempre diferenças, né? E esse apoio é que o projeto propõe. É isso. Mas você pode, só antes de eu começar a querer saber da vida íntima do Pedro, Claro. eu queria saber a diferença, porque tem gente que fala moradia assistida, moradia compartilhada, moradia individual, moradia... República. República é legal. Mas parece uma coisa mais esculhambada. Mas e tem o público e tem o privado. Hoje o que existe no Brasil, nós temos a política pública da assistência social e do SUS também, né? Onde você tem certos critérios para ser elegível para essa política pública, que te oferece residências inclusivas, pelo lado da assistência social, e do lado da saúde, residências terapêuticas, num processo aí da luta antimanicomial, que já vem há muitos anos, que são integrar essas pessoas na comunidade. E no setor privado você tem uma certa correspondência, que são as moradias assistidas, e também as clínicas terapêuticas, que muitas vezes recebem pessoas com deficiência, mas com um propósito mais terapêutico. Aí é legal que a gente já vai explicando um pouco disso, né, Pedro? A moradia para vida independente é uma casa, assim, a gente faz uma divisão muito clara. Não tem um propósito terapêutico. O resultado até é terapêutico, porque você começa a morar sozinho e começa a ter que se virar, né? A aprender uma série de coisas de forma até muito natural. Porque é aquela coisa que até qualquer um de nós viveu quando saiu da casa dos pais. Pessoa. A geladeira não enche sozinha, a roupa não vai passadinha, dobrada para o armário. Então, você começa a viver como adulto. Então, assim, no setor privado e no setor público, tem essa questão esse modelo que prevalece ainda no Brasil, que normalmente ele agrupa as pessoas com deficiência. Então, elas sim têm um propósito de inserir na comunidade, mas são agrupamentos, né, com equipes de apoio que estão ali 24 horas para apoiá-las. A moradia para vida independente é simplérrimo, assim, dentro de um desafio complexo, a solução é muito simples. É um prédio como outro qualquer. O que a gente precisa é ter uma escala para que tenha... É uma escala de funcionamento mesmo, de 10 moradores para uma equipe de apoio. Entendi, porque Mas cada um tem seu apartamento. divide esse custo Exatamente, porque senão fica muito caro. e esse apoio é um apoio que não interfere na independência e autonomia do indivíduo. Esse apoio, o nome está pessoa- dizendo, é um agente de apoio. A gente não chama de cuidador, a gente não chama de assistente terapêutico. Não é uma clínica, mas cada morador tem um plano personalizado de apoio, que é o PPA. Então, eu acho que cada morador que vai morar no seu apartamento tem esse plano personalizado que o
Agente de apoio. que o agente de apoio oferece para ajudar no nível de dificuldade que a pessoa tenha. Ah, sim. Então, Que é assim, variável. você pode precisar de uma ajuda Isso. na questão alimentar, mas Isso. na E parte outro de não. organização, não. Exatamente. É. E o outro, que é Só mais são- bagunceiro, alguém vai ter são que as ajudar. variáveis. Mas tem mais autonomia para outras coisas. É. E no teu caso, agora você está trabalhando Isso. e está com a sua vida totalmente independente. Tô. Eu moro na Gávea, já mais vida independente do que quando a JNG veio ao Rio, nós fizemos uma parceria com o Hotel e o Living, onde é o Que eu conheço, é lindo. É maravilhoso. É o lugar. maravilhoso, E aquela Living praça, aquele lugar ali na frente Grande do- parceiro do- que do- acreditou do no aterro, projeto, coisa né, linda. Pedro? Nos Abriu as apoiou. portas. E que foi antes um hotel clássico do Rio de Janeiro. Um hotel clássico muito que bonito, foi retrofitado. Lindo. É muito, muito legal. E o bar embaixo animadíssimo. É. Super. E você morou lá? Isso. Eu morei uns 2 anos lá, foi um processo ótimo que Foi a primeira vez que você morou foi. sozinho? Foi. Eu antes já ameaçava minha mãe quando eu era adolescente, é sair de casa. Então, ela mesmo que apoiou a decisão quando eu era adolescente. E fez bem um processo, né? É. Porque acaba que o apoio também é para a família. A gente Claro. também tem que acolher a família. É, E funcionou, né, Pedro? funcionou. São 3 que já saíram para morar sozinhos. Todos. E o Pedro é um deles. Éramos 5, agora passou para 10, com o processo todo do empreendimento da Gávea. A Gávea é o nosso próximo passo, né? E que a gente vai expandindo. Expandindo em bairros, O claro. que acontece é que também a gente já pensa, algumas famílias e as próprias né, pessoas como o Pedro, já querem ter também a sua... Já passaram a experiência de um residencial para estudante, ou mesmo a República, ela é divertida, mas ela tem data de validade. Porque a gente vai ficando mais velho e quer um espaço próprio, né? Quer um apartamento, quer mais privacidade. Sim. Fora querer como todo mundo, Fora ter a sua relação, assim, quero trazer meus amigos, Exato. quero namorar, quero trazer ficar alguém... quieto. Quero ficar quieto. Então, a gente está partindo agora, né, para uma etapa de que as famílias que têm interesse compram esse apartamento. E aí já não é um regime de aluguel. Na YouLiving a gente tem uma parceria para aluguel. E, na verdade, quando a gente for São crescendo, vários modelos que São também- vários modelos. Quando a gente tiver maior, né, Pedro, aí tem quem queira alugar. Por exemplo, na Gávea, certamente alguns alugarão e outros serão proprietários. Então, é bem o que a gente quer para qualquer pessoa, né? Que ótimo. E muita autonomia, né? Para entrar, para sair, para subir, para descer. Vida de cada um. A vida de cada um. E eles... E não tem câmera, controle? Nesse prédio tem bastante. A Não, mãe. tem É porque eu tenho na bastante. minha casa porque eu fico me metendo na vida do Tem, meu não, filho, não, mas não ele tem sabe. dentro do apartamento, tem nas áreas comuns. Não, Bel. Não, calma. sei se eu gosto. Aí que eu falo de segurança. Não. Que dentro do empreendimento da YouLiving, é uma regra básica que os agentes de apoio falam para os moradores. Que quem sai, quem entra... Sim, do uma empreendimento, segurança. Tem que ter. Mas no meu caso, por pra exemplo, avisar. sou uma mãe um pouco obsessiva. Sei. Eu tenho um negócio que eu mesma pendurei lá na parede, que é uma câmera. Todo mundo sabe. Aí eu olho, vejo assim, só na sala. Eu não fico invadindo a privacidade também das pessoas em quarto, banheiro, nada disso ainda. Não é o Big Brother. Mas eu fico na sala, aí eu falo com ele. Eu falo, oi, tudo bem por aí? Eu Aí ele ri, me dá tchau, manda beijo. Aí eu peço pra ele fazer alguma coisa. Eu acompanho se ele tá comendo, eu imito cachorro. Enfim, a gente troca um pouco sem eu ficar ligando o dia inteiro, perturbando ele. Isso. Porque às vezes ele não tá nem um pouco afim, eu sei que ele tá jogando um jogo durante 2 horas, aí eu vou me meter um pouco, porque não resisto, mas não é o certo. Acho que e não tem mesmo certo e errado, mas de fato a gente Não xereta. Não usa a câmera Tá bom, dentro quando do... o Davi tiver 34, eu paro. Pedro, antes de mais nada, eu tenho que falar que a Laís Pimentel, que é roteirista desse programa, ela querida fez Laís. questão de mandar beijos pros dois e dizer que é super sua fã,
que te acompanha e que fez questão que você viesse contar das suas experiências. Ela é mãe do Francisco, Isso. que é bem mais jovem que você e que está correndo atrás também da autonomia dele. E a Laís mandou beijos 1000 para os dois. Claro. Conta um pouquinho, então, dessa história, dessa parte Como é que foi? Aí a sua mãe se mantém controlada? Você manda mensagem? Ela instalou também uma câmera. Eu acho que a gente precisa apresentar a Bel para as mães. Eu não estou fazendo para mim, Eu esse acho. programa é para mim mesma. É verdade. Não, também minha mãe instalou uma câmera só para... Não, tipo, porque às vezes eu peço muito delivery. Comida, farmácia assim. Claro. Ela vê o que acontece lá. Uhum. Isso agora, né, Pedro? Isso agora. Nessa casa nova. Porque lá Nessa casa não nova. tá Não, projeto. um projeto. Já num projeto já diferente. Nem quem podia ter uma espiã, assim, um bichinho de pelúcia espiã. Aquelas... Não, Bel. Então, daqui a pouco a Bel vai falar assim, também. como a gente já ouviu, eu posso alugar o apartamento do lado? Gente, tipo que isso. Não, não maravilha. pode. Aí eu vou citar a minha avó, que também a avó subiu protetor, que deve ser os casos de algumas mães. Que acho que assim, a minha avó, ao mesmo tempo que é preocupada, é difícil para ela dar o próximo passo. Sei. Tipo, meu neto, só porque o meu neto disse que foi um lugar e rodou até chegar no mesmo lugar. Ela já fica Ela já fica criando uma paranoia na cabeça para te controlar. Isso. Vó, Tipo, mamãe ao cubo, né? Quando vou para um lugar com os amigos, que estou como motorista dela, para que ela vai se preocupar? É uma maneira dela... Controlar. É Controlar. amor. Mas é que o amor às Eu vezes concordo, sai pelos lados, né? Você vê que a gente está falando que é um projeto que mexe com todo mundo. Porque realmente ele beneficia não só esse jovem que começa a ter um horizonte de vida adulta como qualquer jovem, né? É um projeto de vida. Você começa... Mas também para essa família, que ela também tem que ser reeducada. E para a comunidade. A gente tá ouvindo. E para a comunidade. Para a comunidade, assim, primeiro é natural, porque eles saem para ir ao supermercado para comprar sua comida. Eles vão à padaria do local, eles pegam o metrô ali perto. Então, você começa a circular no bairro e esse bairro começa a aprender a quem conviver. é quem e Essa quem questão mora onde. Da diversidade, né? É muita coisa que a gente fala. Sim, eu me lembro de uma historinha sobre o Dr. Kanner, lá nos Estados Unidos, que foi o primeiro, né, a escrever, ainda com certas questões muito contraditórias na época, mas isso foi no final dos anos 40, né? 38, acho, anos 40. O primeiro paciente lá, que era uma criança, que chegou na clínica dele, John era o nome dele, viveu muito tempo. E um grupo de jornalistas foram buscar esse senhor, né, hoje em dia, há uns anos atrás, para saber onde está, quem são essas pessoas. E quem estava vivo ainda, com 80 e poucos anos, era o paciente 1, o tal do John. Morava numa cidade pequena, no interior dos Estados Unidos. E chegaram, só que eles sabiam que ele morava lá, mas não tinham o endereço, nem o contato. Então, eles chegaram, pararam num café, foram tomar uma água, chegando da estrada, e falaram, a gente está procurando o John. E foram recebidos de uma maneira meio estranha pela garçonete. Quem? O John. Peraí, só um minuto. Chamou o gerente. O gerente veio, o que é? Quer falar com ele por quê? O que vocês querem com ele? Aí começou uma coisa meio agressiva, meio estranha. Não, nós somos da não sei qual jornal, meio de comunicação, estamos fazendo uma matéria exatamente sobre os pioneiros, né, desse médico que teve, enfim, essa visão de separar certas coisas, né, e ter essa nomenclatura de autismo. A gente queria entrevistá-lo. Aí ficaram muito desconfiados e não trataram eles muito bem, mandaram eles ir para outro lugar. Até eles chegarem no John, eles passaram por toda a cidade e foram ameaçados. Olha aqui, se vocês fizerem alguma coisa, se vocês encherem a paciência dele, vocês não vão irritar ele. Chegaram lá o John, super autônomo, dirigindo com 85 anos pela cidade, para lá e para cá, e cheio de turma e com uma vida dele, enfim.
E é isso, as pessoas se surpreenderam porque a gente tem um pensamento capacitista. Totalmente. E acharam que iam encontrar, ainda mais ele já idoso, né? Uma pessoa totalmente dependente e o cara vivendo a vida dele na casa dele, dirigindo o carro Quanto mais dele. independente, mais Talvez- independente. Exatamente. Quanto mais ativo, mais independente. Então, você tem que estar, a sociedade tem que entender que essas pessoas têm que estar tudo junto, tudo misturado. Tem que trabalhar nas empresas, tem que morar nos prédios comuns onde todo mundo mora, tem que circular no transporte, porque assim você vai aprendendo e vai dando lugar. Não é por compaixão. Não é por compaixão, é porque a sociedade se enriquece. É o contrário, a sociedade fica mais rica quando ela sabe compartilhar os espaços públicos, as tarefas mesmo de sociedade, né? Produzir, ir para o teatro. Sim, e diversidade isso aí, é a única maneira, né? A gente não tem como. convivendo, senão... Senão E somos aí clones uns dos outros, né? E aí, o recadinho para nós mães, né, Bel? Relaxa, né? Mãe, sabe? aceita. Não, a gente é normal a gente querer super proteger. A gente super protege os filhos de uma maneira geral. E aí as pessoas, os filhos que precisam da gente mais, porque tem alguma limitação, a gente exacerba, né? E é normal, é natural. Então, esse processo, ele é um processo que envolve estreitamente a família. A família que não se soma, como foi o caso da mãe do Pedro, eu com o Nico, as mães. E não estamos falando só de mães, não, né? Os pais, obviamente, as avós também. Os pais, como todo. Aí é muito potente quando a família faz essa... E também, assim, o Brasil é gigante. Ainda tem um outro aspecto, para aqueles que eu espero que não haja muitas pessoas nessa categoria, que são as pessoas que têm medo de fazer esse movimento pela condenação de amigos e família. Você vai abandonar o seu filho? Você vai abandonar? Como assim? Você vai deixar ele morar sozinho? Assim, É como se você estivesse abandonando. Como é que você vai... Você não E o outro torcendo assim para ter um sossego de pai e mãe. É tipo um adolescente fala, ai mãe, que mico. É isso. É mais ou menos isso. Mas sabe, Pedro, tem assim um pouco essa coisa da sociedade condenar. Eu sei, tem pessoas, né, famílias que estão associadas ao nosso projeto, que os familiares falam assim, mas o que houve? Por que você está fazendo isso? O que aconteceu? Você tá com algum problema? Você quer que eu te ajude? Ou você está condenada e já sabe que está tic-tac, tic-tac? Isso é capacitismo, né? Por que essa pessoa não tem direito de ter um horizonte de vida própria, um projeto de vida, fazer o que quer? Por que você associa abandono? Sim, e uma rotina que não exclui a existência da família, dos amigos. Ao contrário, né? Acho que... Da qualidade no encontro. Os irmãos começam a ver esses irmãos que têm alguma limitação voando e muda a relação. Assim, caraca, meio assim, tipo, pô... O Pedro foi antes de mim, tá morando sozinho. Você tem irmãos? Ainda, né? Os irmãos já querem um apartamento, claro, né? No ser familiar da minha família, então, algumas pessoas já ficam com uma dificuldade para ter o próximo passo, como morar sozinha. Já inspira, né? Inspira. Muito bom. E muito você legal. está há 11 anos com o projeto? Há 11 anos a gente foi o primeiro susto, né? Foi quando a gente falou, e agora? O que eu faço? E a gente começou a pesquisar muito e vimos aqui no Brasil, vimos que tinha muito pouco. E viram fora do Brasil as E na verdade foi a grande... Foi em 2011, foi uma grande inspiração, uma organização na Inglaterra, que se chama Ability Housing. E entre 2011 e 2014 nós tivemos um acordo de cooperação técnica. Depois, em 2014, mudou a direção de lá, mas aí a gente já tinha tudo, nós recebemos toda a metodologia, adaptamos. Então é um trabalho assim que a gente fez uma certa engenharia reversa. A gente viu funcionando e quis trazer para o Brasil. Sabe quando é aquela coisa que você vê e não tiram da sua cabeça, né? Não foi uma coisa... É possível. A gente viu... Naquela época a gente falava, não, mas só funciona na Inglaterra.
E eu, pessoalmente, falava, não, mas o brasileiro tem coisas que os ingleses não têm, né? Tem vantagens que os ingleses não têm. E os ingleses têm coisas que nós não temos. A gente se mete mais na vida um do outro, então isso, de alguma forma, tem um lado que é bom, que é social, que é simpático. É mais empático. Você não conta só com o Estado, né? Você sabe que tem que se ajudar. Você tem que se bate-papo. Eu sou uma que fala com o poste na rua, né? Acho que também nós somos como ingleses brasileiros. E agora que eu fiz uma palestra, a Flávia até participou, também uma palestra em Évora, em Portugal. Por isso esse sotaque está um pouco acentuado. Você veio de Portugal. É que eu tenho uma casa lá em Lisboa. O sobrenome da minha família é portuguesa. Baião. Baião e Noronha. Então, bem português. Por isso esse... Ele tem Mas eu tenho... A minha família, outro lado da minha família, Baião, casou com a família Contarini. Nessa família eu sou italiano. Muito internacional. Somos brasileiros, né? Então a gente é brasileiro puro. Uma miscigenação. E aí você vai e volta. De vez em quando eu vou. Não é com muita frequência. Mas agora trabalhando vai ficar mais difícil, né? Não é com muita frequência, mas o dinheiro também é curto. Vamos dizer assim. A passagem tá cara. O dólar tá alto. Nossa, o euro. O euro, dólar. E você começou a trabalhar. E eu vi que você veio também para cá, assim, numa boa. Você conhece bem toda a cidade. Você anda para cima e para baixo. Você roda, apita, sai à noite. Saio. Vai pra balada. Inclusive, depois daqui já tem um bar que me espera. É isso que eu queria saber. Você é baladeiro, né? E lá as pessoas podem também fazer festa, receber amigos? Sim. No projeto? Sim, recebem quem quiser. A gente tem essa... Mas a mãe não pode morar no prédio? Não pode, não. Não. Nem pode no morar prédio do lado. Do lado né? pode. O Flamengo muito gostoso. Não. Eles têm total liberdade de aprender, né? Também essa questão da socialização, a segurança. Mas acho que é legal a gente falar, né, da segurança para a família, que essa base de apoio também nos dá. Para eles e para a família. Mas e esses profissionais? Eles ficam num lugar específico no prédio? Ficam. É uma base? É uma base. Chama exatamente, eles se referem, tô na base, vai pra base. É uma base. Mas que não é um lugar... É um ponto, quase um lounge, né? É isso que eu queria saber. É quase um lounge. Os moradores podem ir lá dar uma socializada. Aquilo ali é o point. Ou também pode dar uma socializada no empreendimento. Tem várias... O prédio é muito legal. É lindo, porque... Muito convidativo, né? Nossa, aquele vão central, aquela... É lindo. lindo. E tem muitos espaços, né? De convivência, uma cozinha super equipada para que eles podem se juntar. Embora cada apartamento tenha a sua, né, autonomia completa. Aqueles que querem cozinhar no seu apartamento. Sim, e não tem suporte nada relacionado à saúde. Isso cada um tem a sua história. Não, exatamente. Cada um mantém o seu relacionamento com terapeutas, tem uns que ainda frequentam. Sim, ou quem toma medicação. Isso é coordenado... Isso pode ser supervisionado pela base. Supervisionado pela base. Sim, tem aqueles que não tomam, não sabem os horários, então a base apoia. É como o Pedro falou no início, cada um tem o seu plano personalizado de apoio. Os apoios são diferentes. Cada pessoa necessita de um tipo de apoio. E a equipe, o que faz é isso. A gente começa avaliando o perfil da pessoa, que tipo de apoio ela precisa. Sim, como qualquer pessoa que começa a morar sozinha, você começa a descobrir que as coisas não se fazem por si só. Exatamente. Né? A roupa não pendura sozinha. Não, né? A geladeira não enche sozinha. É uma série O prato você começou fazendo a sua própria comida? Eu pego muito da minha mãe, mas quando dá pra fazer, eu vou... Dá o seu jeito. Meu jeito. Cozinha bem.
É legal essa motivação natural deles aprenderem, que não é uma coisa de falar, vamos aprender a cozinhar. Não. É que cozinhar para si só e sozinho é meio chatinho, né? Acaba Dá sendo- Tem gente que dá um gosta. pouco de preguiça. Eu tenho verdade. também. Eu também tenho um pouco. Às vezes eu faço uma coisa boa para porcionar. E eu congelo para esquecer que ela existe, que eu não vou ficar uma semana tomando a mesma sopa. Vou entojar. Né? Exatamente. Então, essa coisa de Exatamente. você administrar as coisas cotidianas do dia a dia, a gente não pensa nisso e ninguém ensina isso. E Você aí que descobre quando você vai viver. E isso é que é legal, essa coisa de você desenvolver autonomia de forma natural. É claro que é importante as terapias, mas quando você tem essa sensação, por exemplo, quando a maioria dos moradores no início do projeto, ninguém trabalhava. Agora todo mundo trabalha. Porque é um desejo que vem, né, é coerente com o processo de amadurecimento. E a questão de mercado de trabalho e capacitação ainda está engatinhando, mas tem projetos incríveis. E nós temos aqui o apoio do CREI, do SESC, Maravilhoso. que é uma sim. coisa, eu fui lá, fiquei apaixonada Maravilhoso. pelo projeto. Maria Antônia, Pessoa nossa querida. parceira, e que está tocando aquilo de uma maneira incrível. Muito lindo. Muito lindo. E tem pessoas que vão para lá para fazer a terapia, e tem gente que está trabalhando lá. Eu tenho uma amiga autista que trabalha lá, que esteve aqui com a gente, que deu uma entrevista maravilhosa, a Andressa Leal. Que vou botar ela no teatro, hein? Aguarde. Boa. Legal. E falar em teatro também, eu estive em cartaz no ano passado, mas já acabou, Ah, é? Mas eu quero ver quando voltar. claro. A gente tem um vídeo do CREI. A gente queria aproveitar e mostrar para vocês um pedacinho. Hoje a gente tem muitos vídeos. Que legal. Esse é o projeto que está aqui apadrinhando a gente, que está aqui nos apoiando. Que bacana, Bom. que legal. E- É muito... Que lá eu queria eu me mudar para lá. Ficar morando naquele É um lugar projeto todo lindo. colorido e fofinho. Tem muita afinidade com esse E, projeto. e vocês estão sendo modelo para outros, né? Já tem gente replicando o trabalho? Na pelo verdade, Brasil? a gente ainda está no processo de replicar, né? A gente fez durante 2 anos o que a gente chama de experiência piloto. Hoje a gente já tem tudo desenvolvido. Protocolo, o método, já conhecemos a descrição das funções das pessoas que trabalham. Foram 2 anos de construção. E agora sim a gente consegue escalar e replicar. Então a gente está expandindo, estamos justamente nesse período de avaliar de como expandimos para São Paulo. Já começamos com 10 famílias em São Paulo e estamos justamente nessa fase aí que a gente chama fase 2, que já é identificar o parceiro imobiliário. Já fizeram avaliação de perfil, todas as famílias. Então, assim, agora a gente sim pode replicar em qualquer cidade que queira desenvolver esse projeto, justamente. Sensacional. E Essa é a isso fase em questão. ainda absolutamente no privado. Totalmente no privado, Recursos Bel. próprios. Eu assim, nós temos, por força da minha vocação, da minha formação e vocação, a gente incide muito. É um dos pontos que a Flávia se citou, sempre. mas no lado privado. Porque a gente começa né, mostrando tudo que é inovação, né, que é uma coisa nova, tem que mostrar como funciona. Mas a gente não perde de vista a importância de que isso seja observado pela política pública. Sim. Porque é a única maneira de que essa solução seja acessível para a maior parte da população brasileira. Né? A gente não está fazendo esse trabalho para 2% da população. A gente acha que isso é um direito. A gente acha não. A gente não acha, está escrito, é um direito. É um direito. Artigo... Mas é que até é isso, você tem que provar... por experiência que o modelo possível. funciona, que é possível. É Depois viável. criar leis
que deem mais suporte para as pessoas que estão... Regulamentar é a palavra, né? Regulamentar, Porque a lei já existe. Está na Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, já temos tudo. Agora não está regulamentado. Como se implementa? E como De criar onde vem o recurso financiamento? Essas questões, a gente no JRG não perde de vista a incidência política necessária para que seja acessível. Mas enquanto isso a gente vai fazendo. Claro. Porque Sim, 10 aqui, 10 ali, 10 ali, 10 aqui. E, Quando você e vê, é um você cria uma projeto rede. que quanto né, mais barato. Quanto mais tiver, gente. é mais barato. Sim. Muito interessante. Tá no ponto de ser escalado mesmo. E essas pessoas que dão o apoio, que você falou o nome, como é, Pedro? Os Os agentes. Agentes de apoio. Agentes de apoio. São pessoas que fazem um curso especial com vocês, um tipo de capacitação? Muito legal essa pergunta. É. Eu aprendi isso na Inglaterra, a gente recruta eles pelo tipo de atitude que eles têm. Anticapacitista. Primeiro crivo é como é a sua atitude diante de uma pessoa com deficiência. E depois, a capacitação, ela vem a partir de nós, do nosso conhecimento, a gente vai capacitando esses profissionais. A gente discute caso toda semana e isso vai ampliando o repertório deles, porque as coisas mais ou menos, né, você vai adquirindo experiência. Então, assim, o agente de apoio, sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, pedagogo, assistente social, essa é a equipe técnica que supervisiona. Mas o agente de apoio que lida com eles todo dia, a gente recruta pela atitude deles. Uma atitude anticapacitista. Não adianta você ter um super diploma e olhar uma pessoa com deficiência como menor. Ou como que não Diferente, seja ou não, como... Aí não está na nossa equipe. Tem que ser uma pessoa... Além deles ser nosso apoio, eles também têm apoio para supervisionar eles. Eles fazem uma ponte. Pontes humanas. Isso. É a função deles. Ah, é? Então, Pontes humanas. faz sentido. Até a nossa logo são um monte de pessoazinhas, né? Montando uma casinha. Juntos podemos morar sozinhos. É lindo. E aí tem essa... De repente, né? Aparece a casinha, que são várias pessoas que Se permitem que isso aconteça. Projetos de vida, né? Se dão suporte. Isso aí. Muito bom, né? Ir para uma sociedade realmente humana. Inclusiva, né? Humana, gente. Porque Humana. ficar falando inclui, Humana. a gente já pressupõe que está todo mundo excluído. Não, mas nós também, não só como pessoas com deficiência, não. Não, o que tem de gente que está no total abandono, o que tem de pessoas idosas que ficam no Também. total abandono, a deficiência, né? Assim, uma pessoa que tem problema de locomoção é uma pessoa com deficiência. É uma questão de tempo. Para todos nós. A minha avó, você ter 100 anos com as pernas a 1000 é uma benção rara. A minha avó, onde ela trabalha, ela tem um projeto que agrega as pessoas de rua para ser conhecidas na sociedade. Também, exatamente. Para incluí-las, e não fingir que elas não existem. Isso. Que isso é uma É coisa direito que... humano, né? E aí, assim, a gente ficou feliz justamente porque esse ano a gente foi premiado pela União Europeia no Prêmio de Direitos Humanos. E aí caiu a ficha, que é o que a gente está fazendo, né? Mais do que uma coisa técnica para pessoas com deficiência, é simplesmente Botando... dar o direito de que elas possam ter uma vida própria, né? Na prática. Seja como for, é um ser, né? Seja como for. Isso é uma coisa legal das famílias também entenderem, né? Cada ser tem uma trajetória, uma missão na vida. Vou falar o que aconteceu comigo. Também fui fazer uma diferença, comprar uma sandália e tudo mais. E a pessoa, como me abordaram, ela queria... Como eu estava de bicicleta, eu ando para cima e para baixo de bicicleta. Normal. Eu sei que minha mãe tem o coração vai no pé, preocupada, mas... Eu já estou infartando. Sempre quando eu chego em casa... Com bicicleta, tenho medo. Quando eu chego em casa, já ligo para minha mãe, cheguei. Mas nesse caso, a pessoa queria montar na bicicleta para eu comprar uma sandália. O que eu fiz? Vou encontrar nas lojas americanas, mas pode ir a pé. Já deu limite para a pessoa, que daqui não vai sentar.
Como assim, não deixou você? Não, eu não deixei a pessoa montar na bicicleta. claro. Mas por que queria subir na sua bicicleta? Parei roubar, né? comigo, senão ia roubar. Pode ir a pé. Não sabia dessa história não, Pedro. A aventura está lá fora. A aventura É. está... Mas é isso, tem essa maturidade vai acontecendo, né? Mas isso todo mundo. A gente tem que, É. numa cidade grande e violenta, a gente tem que andar esperto. É. Infelizmente. E aí, junto com toda essa questão da moradia, vem... Por isso que a gente fala, né? Acho que o JNG hoje também está jogando luz nessa questão de se tornar adulto. E tem outros componentes. A gente tem até uma logo que é um laço com 3 pontas, que são 3 pilares. Você tem que ter a perspectiva de poder sair da casa dos seus pais. Você não é obrigado a sair, mas você ter a perspectiva. Isso. Trabalhar e ter relações socioafetivas. Que isso é o que faz a gente ser adulto, né? De poder ter as suas escolhas. Então, a gente começou pelo mais espinhoso, que é a moradia. Mas é porque a moradia ela é muito estruturante. Mas puxa as outras coisas. Puxa muito, mas puxa. Isso é muito legal. É um resultado muito legal de ver como eles se empoderam mesmo. Essa é uma palavra que se usa muito, mas eles, né, falam: eu quero trabalhar. Não é alguém que está dizendo: você precisa trabalhar, é bom trabalhar, você, né, se relacionar, ter amigos. A potência dos pares, Bel. Eu já vou te dando as suas coisas para o Davi. A potência dos pares, quando eles começam a ver horizontal, né? Sim. Porque é o relacionamento da família vertical. E ali, aquilo... Pessoas da mesma geração, falando dos mesmos assuntos. Isso. Muito mais. Então, você vê que a gente está falando de coisas que são comuns a qualquer jovem. Sim. Aonde entra a deficiência nisso? Entra e simplesmente entender qual é o apoio que ela vai precisar para fazer tudo isso. Sim. Então, trata-se disso, é simples. É a vida como é para todos, só que onde é que entra a visão nossa, dos nossos profissionais? Né? Fazer o calço, o apoio, tchum, 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 vai. Esse é um que foi. Tchum, 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 já vai. tá voando, né? Eu acho que eu voei, falar assim. Tá Eu voando, fui, tá voando. Então, Pedro, você quer falar alguma coisa para os outros Pedros, jovens e meninos e meninas? Eu acho que como todo, acho que para os pais acreditar no potencial dos nossos filhos, né? Que eles têm um sonho brilhante pelo caminho. Muito bom. Quanto mais confia, né? Isso. Mais... É isso. Verdade. Dá confiança, né? É. E você tem alguma coisa para falar para as mães que estão apavoradas? Quem? Eu tenho, sim. Eu acho que vem conhecer a gente, sabe? Vem conversar. Eu acho que é um processo que não é do dia para a noite. Demora, cada um tem seu tempo, isso tudo tem que ser respeitado. Mas o que eu tenho para dizer é que não vire as costas, assim, encara de frente e vai mostrando, né? Eu falo até para as mães das crianças. Começa a inserir no texto, né, já que a gente está aqui entre atores, situações assim que vão entrando do tipo, quando você tiver sua casa, quando eu for na sua casa. Ensaiar. Quando... expande esse horizonte, porque a gente encontra adultos com deficiência que não sabem que é possível. Não sabem que é possível. Então, assim, o que eu digo é possível, a gente está fazendo. Eles possível. ficam à mercê. Você vai baixando o teto dessa pessoa e sempre reforçando a E dependência. eles podem também conhecer o nosso projeto também. Seja bem-vindo Muito bem-vindos todos, podem conhecer o nosso projeto. A gente tem na rede social, a gente tem tudo. Né, Pedro? E aí é isso. Tem um site? Tem um site. Qual é o site? www.institutojng.org.br. JNG são as E o nosso iniciais, Instagram então, também. Instagram, tudo @ Instituto JNG. Canal de YouTube, tem lives falando. Tem? Tem. Muito material. Muito material. Quero ir lá. E também ao vivo, né? Conversar com eles, conversar com a gente. Com a gente também. Entre pais, a gente faz muito isso, né? Quebrar.
Porque a gente fala assim, sair da casa dos pais. Aí é um bloco de informação. Mas a gente faz, se já tem, né, o que a gente chama aí a jornada da vida adulta, vamos pensar em que implica sair da casa dos pais. Então, a gente discute segurança, a gente está no Rio de Janeiro. A gente discute capacidade de escolha, decisão, uso do dinheiro, enfim, um monte de... E aí você vai, né, vivendo esse processo até um dia que... Amadurecendo. É devagar, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Parabéns, que projeto sensacional, que lindo. Muito gente. E parabéns para você com essa autonomia toda, trabalhando, pedalando. Ai, meu Deus. É uma inspiração, né? É uma inspiração mesmo. Muito bom, muito bom. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Nosso tempo já está acabando. Mais um acesso livre, com novos caminhos, novas possibilidades para fazer com que não só as famílias ou as pessoas com deficiência pensem nesses assuntos, que toda a sociedade olhe para esse tema, que é o quanto o indivíduo é importante e merece todo o respeito e todo o estímulo e toda a autonomia. E, né, que a gente quer isso, oportunidade para ser feliz. Sim. Muito legal. Muito legal, bom. obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva, Sesc Senac. Aqui transformamos vidas.